Fala aí, fiel torcida corintiana, estamos aqui depois de Corinthians 5, Atlético Paranaense 2 pelo Campeonato Brasileiro, chegando assim, não é? Aqui na TV Placar, com 5-2 pelo Campeonato Brasileiro, a gente logo vai imaginar, foi moleza, foi molezinha, foi fácil e tal, não foi bem assim não, hein? Depois de 5-2 no placar, tudo é fácil, mas a construção desse placar não foi assim tão simples como o placar mesmo indica. Corinthians fez uma boa partida ali até os 17, 18, 19, 20 minutos do primeiro tempo, construiu esse placar com gols de Mateuzinho, golaço de fora da área e o Kaká aproveitando o escanteio batido pelo Garro, o Carrídio desvia e o Kaká faz o segundo gol, isso aos 17 minutos do primeiro tempo. Mas aí o Atlético Paranaense, derrotado por 2-0, foi para cima do Corinthians, achou brecha. Corinthians errando muitos passes fáceis, o Martínez tem uma deficiência incrível para organizar jogo, né? Erra passe de 5, 6, 7 metros. E aí o incrível aconteceu. O Atlético Paranaense empatou o jogo com gols aí, não é? Feitos ainda no primeiro tempo, gols de Nicão e Eric. Cruzamento do Esquivel pela direita da defesa corintiana. E aí o Nicão vence o Ramalho para fazer o primeiro gol do Atlético Paranaense. Depois o Nicão faz uma tabela com o Eric, e o Eric, que já esteve na mira do Corinthians, marca o gol de empate. Olha, gente, o Atlético ainda teve chance de marcar o terceiro, hein? Poderia ter feito uma virada histórica no primeiro tempo da partida. O Corinthians também perdeu algumas oportunidades, principalmente com o Yuri, né? O Yuri incrível. Para cada gol que ele faz, ele tem que tentar umas 5, 6, 7 vezes, né? Para a bola entrar. Hoje ele deixou dele também nessa vitória por 5-2. Bom, Corinthians construiu um belo placar, deu espaço, o Atlético Paranaense conseguiu empatar o jogo, vestiários, né? Rapaziada conversa ali com os técnicos, o técnico corintiano ajusta algo que precisava ser ajustado, colocar mais alguém para atacar, escolheu o Romero para entrar na vaga do Bidon. Eu não teria feito isso, teria tirado o Martínez e teria colocado o Romero, mantido assim o Bidon na equipe, mas essa foi a decisão, acho que acerta na entrada do Romero, mas não na saída do Bidon. O Bidon deveria ter permanecido para a saída do Martínez, que depois seria substituído. E aí o Corinthians atacando, e aí como é o futebol, né? O Memphis não estava fazendo um grande jogo, fisicamente não está no ideal, não está na faixa ideal para um jogador profissional, errando passes, dominando algumas bolas de forma errada, mas aí o craque aparece, né? Numa cobrança de falta, a lá Neto, ele manda a bola no ângulo superior do goleiro Michael e faz um golaço extraordinário. O gol do Memphis Depay foi uma pintura, Se não conseguiu entregar da forma como ele quer, não é? Com um preparo físico melhor, dando um passe, uma assistência, pelo menos na bola parada, uma cobrança genial desse holandês que marca pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Aí, isso foi aos 10, tá? Depois viriam os gols de Garro aos 20 minutos, não é? O Charles rouba a bola, avança, o Yuri cruza, não é? E aí o Garro, no rebote, faz o quarto gol do Corinthians. E aos 32, o Yuri, depois de uma jogada com Garro, Thales e Yuri, o Yuri faz o quinto gol do Corinthians. Bom, falando assim parece que foi fácil, mas muitas dificuldades defensivas para o Corinthians, dando espaços para a equipe do Furacão. Se o Atlético tivesse um pouco mais de qualidade defensiva, não teria tomado esses 5 gols, óbvio, e teria complicado no ataque a equipe corintiana. É que hoje com 5-2 fica até meio complicado discutir um placar desse, né? Mas quando enfrentar um adversário com uma defesa melhor e um ataque mais poderoso, o Corinthians vai sofrer, como já sofreu em alguns momentos dessa temporada de 2024. Bom, o Corinthians sai da zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense agora está no Z4, ao lado do Cuiabá, né, do Atlético Goianiense e do Vitória, tá? Esses são os times na zona do rebaixamento. Só que o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos em relação ao Corinthians, né? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Corinthians depende ainda de alguns tropeçozinhos aí, né? Se ele ganhar tudo, vai escapar, claro, mas tem que esperar, né? Para ter a tal da tabela cheia, né? Para entender o que eu estou falando.
Fluminense está com 33 pontos, o Corinthians 32. Só que o Fluminense tem um jogo a menos. 29 contra 30 do Corinthians. Abaixo do Corinthians, o Atlético Paranaense com 31 pontos tem 2 jogos a menos. O Vitória com 29 pontos tem 1 jogo a menos. O Cuiabá com 26 pontos, 1 jogo a menos. E o Atlético Goianiense com 21 pontos, 1 jogo a menos. O Atlético Goianiense eu nem vou colocar nessa parada, tá? Mas tem muito duelo aí de times que estão no rebaixamento. Por exemplo, o Fluminense vai pegar o Atlético Paranaense em jogo ainda, né? Um jogo que ainda vai ser feito daqueles jogos atrasados e tal, né? Só nessa rodada a gente tem Atlético Goianiense e Cuiabá, Botafogo e Criciúma, Vitória e Bragantino. Esse jogo interessa muito ao Corinthians e ao Atlético Paranaense. Temos Juventude e Palmeiras. Juventude também tem que ficar ligado. Na 31ª rodada, duelos diretos. Vitória e Flu, Atlético Paranaense contra o Cruzeiro. Esse não é um duelo direto, mas o Atlético Paranaense precisa da vitória. Flamengo contra o Juventude, que corre o risco, como disse. Criciúma enfrentando o São Paulo. Bragantino, que tem que ficar ligado contra o Botafogo, e Cuiabá e Corinthians, tá? Só para a gente ter uma ideia daquilo que vai acontecer aí nos próximos jogos do Campeonato Nacional. O Corinthians volta a jogar contra o Cuiabá, tá? Que fique aqui bem definida a tabela do Corinthians, tá? Antes disso, o Corinthians tem Copa do Brasil domingo, aqui em Itaquera, para tentar a vaga na final contra o Flamengo, né, para ver quem que vai para a final da Copa do Brasil, contra Vasco, o Atlético Mineiro. E na quinta-feira, daqui uma semana, aqui em Itaquera também, o Corinthians enfrenta o Racing no primeiro duelo da semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo contra o Cuiabá vai ser lá no Mato Grosso. Bom, enfim, Corinthians hoje com grande atuação do Garro, do Carrídio, Mateuzinho fez um golaço, Hugo Souza salvou o time em pelo menos 3 lances aqui, o Hugo sempre salvando o timão, Romero sempre entra bem, um cara tático que ajuda bastante, o Thales entrou e fez uma movimentação bacana, e o Yuri, que perde muitos gols, deixou dele, então, né, deixou um golzinho, tá bom? Se ele todo jogo fizer isso, vai ajudar o Corinthians. E o Memphis, que fez o gol, só isso, e não precisava muito, né? Não precisa mais do que isso. Se ele fizer toda vez um gol, e o Yuri também, o Corinthians pelo menos garante uns 2 gols por partida. O gol do Memphis foi qualquer coisa. Se você não viu, veja. Que coisa excepcional. Numa noite que parecia que não era dele, bola parada, chute preciso, bola no ângulo e o goleiro nem viu o que estava acontecendo. Bom, o Corinthians dorme uma noite tranquilo, não é? Fora da zona do rebaixamento. Tchau Z4 por enquanto, mas tem muita coisa que ainda vai rolar nessa história da zona do rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro, mas essa vitória aqui, além de tirar o Corinthians da zona do rebaixamento do Campeonato Nacional, dá uma esperança, uma motivação, uma cabeça boa, não é? A parte da anímica, né? Do ânimo para enfrentar o Flamengo num duelo que é seguir ou não na Copa do Brasil. Porque se fosse o contrário, imagine perdendo para o Atlético Paranaense como seria. Deixa o seu like, deixa o seu comentário que eu vou ler. E continue conosco, hein? E nesta sexta-feira, 11h30, muito mais da vitória corintiana por 5-2 sobre o Atlético Paranense no nosso Opinião Placar. Tchau.